Nesse vídeo, nós vamos tratar das 4 propriedades operatórias dos logaritmos. Transformá-las em apenas 3, que servirão para todos os nossos propósitos, e visualizar e enxergar de onde surgem essas propriedades a partir da análise algébrica de uma única delas. Aqui fala do logaritmo do produto de dois números. Então, vamos nessa, a coisa é simples, tudo fruto da definição de logaritmos. Vem comigo. Primeiro vamos imaginar dois números absurdos sendo multiplicados. Então, um número A vezes um número B. E aí tu pensas assim, cara, essa multiplicação vai ser muito complicada de fazer. Isso é o que ocorreu lá atrás, né? O ano é 1600 e pouco. Então, foi criada essa ferramenta chamada logaritmos e aplica-se um logaritmo a esse produto, para que daí não haja necessidade de se fazer o produto, simplesmente uma soma. A gente vai ter o logaritmo de A nessa base C somado ao logaritmo de B nessa base C. Então aí a gente consulta uma tábua de logaritmos para verificar qual é o valor desse logaritmo aqui, qual é o valor desse outro logaritmo aqui, e aí em vez de fazer um produto a gente faz uma soma, que é algo bem mais simples. Essa é a ideia por trás aí da criação dos logaritmos. Mas vamos enxergar como é que surge, de onde vem essa fórmula aí, tá? Lembrando aqui da definição de logaritmos. Um logaritmo de A na base B, isso tem um valor x. O que está por trás disso é uma equação exponencial, né? A igual a B elevado ao expoente x. Isso é definição. Mas vamos lá para a primeira propriedade, aí vai ela. Logaritmo de A vezes B na base C. Então eu estou interessado em descobrir qual é o valor disso. Bom, vamos fazer um puxadinho aqui e dizer que o logaritmo de A na base C tem um valor que a gente não conhece, da mesma forma que o logaritmo de B na base C é algo com um valor desconhecido que eu chamei de y. A definição aqui implica em A ser igual ao C elevado ao expoente x e nesse outro o B igual ao C elevado ao expoente y. Então, notem que a expressão inicial já pode ser escrita de maneira diferente, né? Aquele A gente acabou de determinar, ele é igual a C elevado ao expoente x, da mesma forma que o B foi determinado como C elevado ao expoente y, e isso já começa a tomar uma outra forma. Percebam aqui que pela propriedade da potenciação, a gente pode juntar isso aqui, conservando a base e somando os expoentes. E como consequência da definição, a gente já percebeu que o valor disso aqui é simplesmente a soma x mais y. Moral da história, aquela expressão inicial, ela é exatamente igual ao x mais y. Escrevamos. Aí está, logaritmo de A vezes B na base C é igual a x mais y. E é claro que a gente sabe o valor de x e o valor de y, pois eles foram bem definidos aqui no início. Ó. O x é simplesmente o logaritmo de A na base C, enquanto que o y, aqui está ele, é o logaritmo de B na base C. E aí está a primeira propriedade operatória dos logaritmos, e essa demonstração aqui serve para demonstrar as demais. Eu não vou fazer, mas elas são análogas, similares a essa aqui. Então vamos aí agora às 4 propriedades. Aqui vão elas. Aí a primeira delas, então, essa que a gente acabou de demonstrar, né? O logaritmo do produto de dois números é transformado na soma dos logaritmos. Tá? Isso aí é fruto daquela propriedade da potenciação, que diz que no produto de potências de mesma base, conserva-se a base e soma os expoentes. Então, produto remetendo à soma. A segunda propriedade trata da divisão, então, de dois números. Isso é transformado, o logaritmo da divisão de dois números é transformado na diferença dos logaritmos desses números. Terceira propriedade, então, logaritmo de A elevado ao expoente P. Esse P passa a multiplicar o logaritmo. Então, eu fico com P vezes o logaritmo de A na base C. É a história de uma potência se transformando em um produto. Né? Lembra lá no início da definição dos logaritmos, por que da criação, né, dessa ferramenta? Para o cara não precisar mais fazer potenciação, fazer sim multiplicação, né? A operação desce um degrau na escada, na hierarquia das operações matemáticas básicas. Essa é a ideia. E a quarta e última propriedade é o logaritmo ali da raiz enésima de um número, né, na base C.
essa radiciação, essa raiz aí vai se transformar numa divisão. Aqui a gente fica com logaritmo de a na base c dividido pelo n, que é aquele índice da raiz, né? Então é a radiciação se transformando numa divisão. No início do vídeo, eu disse que transformaríamos as 4 propriedades em apenas 3. É exatamente isso. Essa quarta propriedade aqui a gente vai deixar de fora, a gente não precisa dela. Por que não? Porque, naturalmente, uma raiz, uma operação com radiciação, a gente consegue transformar em potenciação. De que forma? Aquela raiz enésima de A pode ser escrita como potência, né? 1 sobre n é o expoente do A. E aí vocês já sabem, a terceira propriedade dos logaritmos entra em cena aqui, né? Onde o expoente passa a multiplicar. 1 sobre n passa a multiplicar o logaritmo de a na base c. Isso, claro, é o mesmo que escrever simplesmente log de a na base c dividido pelo n, né? Porque na fração que a gente tem aqui é o 1 multiplicando o logaritmo e o n multiplicando aqui embaixo. E aqui embaixo tem, claro, naturalmente um número 1, né? Então vocês podem perceber que isso é exatamente igual ao que temos ali na quarta propriedade. Aí estão então as 3 propriedades operatórias. O produto sendo transformado numa soma. É a descida aqui na hierarquia. A divisão sendo transformada em subtração. A potenciação sendo transformada num produto. Essa queda aqui, né? Potenciação se transformando em produto. E aqui a quarta, que a gente vai acabar deixando de fora, né? É a radiciação se transformando em divisão. Aqui está, ó. Em vez de raízes, a gente consegue trabalhar com... Em vez de radicais, né? A gente consegue trabalhar aí com divisões. Essa foi a ideia inicial da criação dos logaritmos, facilitar as operações matemáticas. E vou deixar aqui ainda, antes da gente fazer os exercícios, uma observação que não tem a ver com as propriedades, mas tem a ver com uma definição, tá? Quando vocês se depararem com o cologaritmo, colog de a na base b, isso significa o oposto do log de a na base b, certo? Só uma definição, isso vai aparecer cedo ou tarde em algum exercício, então o cologaritmo, na verdade, é o oposto do logaritmo. Mãos à obra, vamos de exercícios. Dá uma olhadinha nessa coisa medonha que tá aí, né? Pessoal, x, y, z e w ali são números reais, tá? Vamos dar uma limpada nisso aqui, vamos dar uma organizada, aplicando propriedade, tá? Então, isso aqui eu posso escrever de que forma? Notem que tem uma divisão ali. Isso aí já dá para ser escrito, isso aí já pode ser escrito, né? Na forma de uma diferença entre logaritmos. Estamos trabalhando com a base 4, assim a gente continua. Então, olha aqui, ó, é a divisão. Então, eu tenho esse cara aqui de cima, esse numerador, que é x² vezes y, menos aquele denominador, que é z vezes w elevado ao expoente 3. Ok, isso aqui continua. Dá para separar ainda, porque aqui, olha, primeiro que eu tenho um produto, aqui também tem um produto. Então, separando isso, separando esse produto, logaritmo de x ao quadrado mais, né, é a multiplicação ali sendo transformado em soma. Logaritmo de y, isso está na base 4. Menos, aqui cuidado pessoal, vamos abrir aqui um parênteses, né, porque a gente vai aplicar a mesma propriedade aqui, ó, esse produto vai se transformar em soma, né, então aqui ficará logaritmo de z na base 4 somado ao logaritmo daquele w elevado ao expoente 3 na base 4. E por que eu botei esse parênteses? Notem que aquele sinal negativo ali vai afetar todo mundo que vem a seguir, né? Seguindo com a organização, reparem aqui ó, que a gente tem uma potência, pela terceira propriedade, essa potência vai multiplicar o logaritmo de x na base 4. O logaritmo de y na base 4, já não temos mais o que fazer ali. Notem o sinal negativo aqui, trocando o sinal desse log z na base 4, e aqui menos também, né? É esse sinal negativo afetando aqui a soma. Reparem, terceira propriedade, eu tenho um 3 como expoente, e ele vai multiplicar o logaritmo de w na base 4. Aí está a expressão. Dá uma olhada se tem termos semelhantes. Não temos, né? Temos log de x, log de y, log de z e log de w. Não tem mais o que organizar aqui. Ou seja, a gente conseguiu abrir aquela expressão inicial para essa soma e subtração aí de logaritmos. Essa é a ideia das propriedades. Repararam aqui que nesse exemplo a gente aplicou as 3 propriedades. Vamos ver uma agora que envolva a radiciação, né? Para a gente transformar a radiciação em potenciação. Olha só.
Aí vai o exemplo, ó, logaritmo daquela raiz quadrada ali da fração, né? Tudo na base 2. Então já vamos começar a eliminar essa raiz. Como a raiz aqui é quadrada, né? Isso vai ficar tudo elevado na 1/2. Então vamos só copiar essa parte amarela aqui dentro. Aí está. Claro que na sequência aqui a gente poderia pensar naquele expoente 1/2 como o expoente de cada um desses elementos em amarelo aqui dentro do parênteses, né? Mas eu já vou aplicar a propriedade dos logaritmos aqui, que diz que o expoente, a potência ali, vai multiplicar o logaritmo. Aí está. E assim a gente segue agora aplicando as propriedades nessa parte amarela ali no logaritmando, né? Cuidado que aquele 1/2 tá multiplicando ali na frente, né? Vou escrever aqui embaixo. 1/2 está multiplicando tudo que vem a seguir agora. Vou colocar um parênteses aqui e já vamos sair aplicando a propriedade. Olha aqui, ó. O numerador, né? Eu tenho uma divisão, então isso vai ficar como uma diferença. O numerador é 2ab². Menos, por causa da divisão, né? E o 3cd vai ser o logaritmando ali, né? Então a gente fica com isso. Então é a divisão ali do logaritmando transformada numa subtração aí de logaritmos. E aí a gente segue separando isso tudo, aplicando propriedades. Vamos lá. Aqui, logaritmo, a base é 2, né? Vai ficar 2 mais o logaritmo de a na base 2 mais o logaritmo de b² na base 2. É isso aqui, ó. Temos um produto aqui transformado em soma, né? Ó, o b² entrou lá. Então a multiplicação desses caras aí foi transformada nessa soma de logaritmos. Tudo isso menos, e aqui eu vou abrir um outro parênteses, né, para trabalhar com esse cara aqui. Logaritmo de 3 na base 2, mais logaritmo de c na base 2, mais logaritmo de d na base 2. Seria correto a gente fechar isso aqui, na verdade, com um colchete, né? Já que a gente colocou um parênteses ali dentro. Aí está. Seguindo aqui, ainda tenho que fazer, né? Vamos deixar esse colchete aí. Ó, o logaritmo de 2 na base 2. Esse expoente aqui é 1. Aqui a gente tem aquela consequência, né? Aquele caso especial, ó. Faz o corte, isso aí vai dar 1. Seguindo, mais logaritmo de a na base 2. A gente não tem nenhuma informação sobre isso, tem que ficar assim. Aqui o 2 é expoente, então vai multiplicar esse logaritmo de b na base 2. Olha o sinal negativo aqui, trocando o sinal de todo mundo que vem na sequência. Então, menos logaritmo de 3 na base 2, menos logaritmo de c na base 2 e menos logaritmo de d na base 2. Vou fechar o colchete aqui e aí não temos mais muito o que fazer, né? O que poderia ainda ser feito, não tem termos semelhantes aqui para a gente juntar, né? Eu só teria essa etapa aqui do 1/2 ainda multiplicando todo mundo aqui, né? Mas não há necessidade de fazer isso, o exercício era para testar a nossa habilidade com as propriedades. Nesse exemplo específico aqui, aliás, a gente aplicou todas as propriedades aí, né? A gente tinha multiplicações, a gente tinha divisões, tinha potenciações e tinha radiciações, radicais aí na jogada, né? É isso aí, pessoal. Valeu!